Bom dia, pessoal. Deus possa estar abençoando sua família, abençoando as nossas vidas, né? Porque nós necessitamos tanto da saúde, tempo de epidemia, de dificuldade. Então, que Deus possa estar abençoando, protegendo o seu lar, para que não entre esta enfermidade que tem atrapalhado tanto a vida de muita gente. Mas hoje eu gostaria de falar de uma coisa que talvez você não tenha lá na sua casa. Será que não tem mesmo? Então vamos ver. É problema. Se não tem, eu tenho certeza que cada casa tem seus problemas, suas dificuldades, tem suas lutas. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. Existe tantos problemas, né? Se você for ver a parte financeira, por exemplo, muitas vezes a gente é açoitada por falta de dinheiro, falta de estabilidade, falta de tantas coisas. Então é um problema. Problemas particulares, muitas vezes, que a gente tem, que deixa a gente nervoso, tira a paz da gente. Problema no trabalho, muitas vezes, a gente no trabalho tem problema. Problema na família, muitas vezes nossos filhos, como que é difícil criar filho hoje, né? Hoje tem muitas ofertas do inimigo rondando as nossas famílias, destruindo muitas vezes o nosso lar. Então, existem muitos problemas de família, é aquele que mais atinge a gente, eu creio que é a família. E a doença. Outro problema que a gente pode ter é a doença. E quando a doença chega, tira a paz, tira a alegria, tira o conforto, tira tudo, né? Então, são coisas que a gente tem que observar, porque a gente vive nesse mundo e é impossível não ter problemas. Quem não tem problema é porque já, com certeza, já não está nesse mundo mais. Mas estando nesse mundo, nós vamos ter algum problema de alguma maneira, a gente tem. Mas como resolver esses problemas, né? Eu me apego muito à palavra de Deus porque ela dá a instrução correta para que a gente viva de uma maneira adequada. Aqui no Salmo 32, um salmo muito bonito, né? Ele diz: eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Veja bem que aqui ele dá várias observações que ele cuida de nós. Agora, de quem ele cuida e por que ele cuida? Muitas vezes a gente não pede isso. Muitas vezes nós queremos que Deus cuide dos nossos problemas. E assim que a gente receber os cuidados de Deus, a gente simplesmente esquece de Deus. Então, muitas vezes a gente não recebe muitas bênçãos porque a gente não conhece Deus. Esse não conhecer Deus faz com que você queira só receber. Então, muitas pessoas pensam que com Deus é só você receber. Mas se você não doar, se você não doar seu coração, se você não doar sua vida, se você não pôr a sua vida à disposição de Deus, você nunca conhecerá Deus e nunca será satisfeito, porque muitas vezes a gente pede tanto a Deus e não recebe. Por quê? Muitas vezes era para moldar o nosso caráter. Tem problemas que Deus deixa que aconteça com nós, para quê? Para moldar o nosso caráter. Passando por alguns problemas, a gente vai conhecendo por que passou. E saber porque Deus tem um propósito com isso. Muitas vezes, um problema de criar um filho, por exemplo, tem as consequências que tem, muitas vezes porque a gente não observou o que Deus queria que a gente fizesse com o filho. E muitas vezes a gente quer só receber do filho compreensão e amor, mas muitas vezes a gente não compreendeu o filho de uma maneira adequada. E o que acontece? E aí, o que acontece na realidade é que um enche o bolso de pedra daqui, o outro enche o bolso de pedra de lá e fica um atirando pedra no outro, porque o defeito está com você, o defeito está com você. Mas o defeito está, na realidade, nos dois que não procuraram o conhecimento de Deus. Quando você procura o conhecimento de Deus e passa a conhecer Deus, você vai vendo que Deus tem coisa muito superior àquilo que a gente pode dar para o nosso filho.
Então a gente pode dar muito para os nossos filhos, pode abençoar muito a vida deles, mas precisa da presença de Deus na vida nossa. Então o versículo aqui, eu instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa promessa não é promessa para que vem de uma comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você confia nele e sabe que ele vai solucionar problemas que você não é capaz. Mas isso só depois de uma comunhão com Deus. O que a gente muitas vezes quer é só receber a bênção e não ter um compromisso com Deus. Isso não é correto. Você tem que ter um compromisso. Eu peço a Deus e tenho um compromisso com o meu Deus para fazer segundo a vontade dele todas as coisas. Toda a minha vida tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Por quê? Porque eu sou muito mais feliz. Eu gosto muito mais paz. Eu tenho muito mais alegria. Com Deus, eu negocio e eu só tenho a ganhar. Mas o necessário é que a gente ponha nossas vidas na mão de Deus realmente. Porque essa maneira superficial de pôr as coisas na mão de Deus, a Deus não atende os nossos pedidos. Então, para atender os nossos pedidos, é necessário realmente pôr nas mãos de Deus. Tem outro versículo que eu gosto muito aqui, é Provérbios 4, 4 e 5, diz assim, Deus dizendo, ele me ensinava e me dizia, apegue-se a mim, quer dizer, Deus ensinava a Davi, está falando com Davi aqui, com Salomão, quero dizer, está falando a Salomão, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras. Delas e nem delas se afaste. Quer dizer, fique com a palavra de Deus. Porque aí você conhece Deus. Por que a gente precisa ficar com a palavra? Para conhecer o que a gente está falando. A gente quer as coisas de Deus, mas às vezes não conhece Deus. O que você quer de Deus? Já que você sabe que Deus é bom, você só pede coisas para melhorar a sua vida. Mas existe um comportamento de nós para com Deus, não é ser de Deus com nós. Deus tem um comportamento com nós de bênçãos. Mas eu tenho que ter um comportamento com Deus de obediência. É uma coisa natural para que as coisas funcionem de uma maneira adequada. O que eu tenho visto, na realidade, é muitas vezes a pessoa quer obter de Deus muitas bênçãos, mas só quer receber as bênçãos, nunca tem nada a fazer em prol do Senhor, em abençoar a vida de outras pessoas, porque o que Deus mais quer de nós é que a gente abençoe a vida das outras pessoas. E isso, às vezes, que atrapalha a nossa comunhão com Deus, porque a gente quer fazer do nosso jeito. E para que a gente tenha, os problemas sejam resolvidos de uma maneira adequada, a gente precisa de Deus. Eu instruirei, eu orientarei. A direção que Deus dá na nossa vida, ela é fundamental. À medida que você vai conhecendo Deus, à medida que você vai pondo a sua vida nas mãos de Deus, você vai experimentando coisas novas e coisas puras. Eu estou falando isso por experiência. Eu não era o que eu sou. Deus me abençoou muito mais do que eu pedi. Só que eu procurei saber quem é o meu Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas quanto à obediência, Deus deseja obediência da nossa parte. Deus deseja que os nossos problemas sejam resolvidos segundo os padrões que Ele deseja, porque muitas vezes a gente precisa de algum problema, sabe para quê? Para moldar o nosso caráter. Deus usa até os problemas, as dificuldades, para moldar o caráter nosso. E isso acaba sendo vantajoso para quem? Para nós. Se Ele moldou o nosso caráter, Ele deixou um caráter digno e honrado, para que
nós possamos abençoar o nosso próximo e viver para louvar o nosso Deus. E por isso a gente precisa, muitas vezes, passar pelo deserto, né? Os israelitas passavam pelo deserto. A gente também, às vezes, na vida, a gente tem que passar pelo deserto. Mas esse passar pelo deserto, os israelitas passaram pelo deserto mais com Deus. E eles conheciam Deus. Eles sabiam da sua grandeza. Então, muitas vezes, nós podemos passar pelo deserto com Deus. É só com Ele. Então, muitos problemas que a gente deixa de solucionar é porque não procura, de uma maneira correta, aquele que soluciona todos os problemas. A gente tem problema financeiro? Muitas pessoas têm, né? Muitas vezes nós temos problema financeiro. Temos problema com os filhos? Quem não tem? Quem não tem? Mas o nosso conhecimento muitas vezes não é o suficiente para que a gente resolva o problema. É necessário mais. É necessário as mãos de Deus para que a gente resolva o problema segundo os padrões que Ele criou. Deus é maravilhoso. Deus pode muito, mas depende muito de nós. Depende muito da minha entrega, depende do meu conhecimento. Eu tenho condições de aprender quem é Deus. Nós temos condições de aprender quem é Deus. Deus não é só para solucionar problemas. É para estar, estilo de vida. A gente tem que ter estilo de vida sempre com Deus. Não é só nas horas difíceis. Nas horas difíceis eu vejo muita gente procurar Deus, só nas horas difíceis. Mas Deus é Deus também das horas fáceis, das horas que você pode produzir. Porque quando você não tem problema, você pode produzir, abençoar vidas. E sem problema ninguém fica, mas a gente pode sempre abençoar vidas com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso tudo. Olha, eu gosto sempre de falar de alguma coisa para vocês, porque eu não encontrei coisa melhor na vida do que falar de Deus. Eu não vou ficar contando piada, eu não vou falar da vida de outras pessoas, mas vou falar do meu Deus. Eu vou falar do meu Deus porque conheço o meu Deus e vejo a misericórdia que Ele teve de mim. E por causa dessa misericórdia que Ele teve de mim, eu tenho prazer de entrar no seu lar, falar com você, mas sempre no sentido de abençoar sua vida. Porque se há alguém interessado nas bênçãos suas, é Deus e eu. Eu desejo o bem para o meu próximo. Eu desejo que essa palavra sempre fique no seu coração, para que você use do amor de Deus abundantemente, não só nas horas difíceis, em todos os momentos da vida. Nas horas difíceis a gente quer uma solução, mas nas horas fáceis, muitas vezes, as pessoas se esquecem de Deus. Isso não é justo. Isso não é justo. Ame a Deus nas horas difíceis e nas horas fáceis. Em todo momento da sua vida. Ame o nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E que vocês vivam e glorifiquem a Deus, porque Ele merece ser glorificado. Louvado seja Deus. Tchau, Deus abençoe. Esteja com Deus. Esteja com Deus. Que a paz do Senhor reine sobre vocês. Amém.